Essa pergunta, o que faz você se sentir vivo, vem me acompanhando há muito tempo. Eu sempre tive essa curiosidade. O que faz as pessoas sentirem que elas estão vivas no corpo, não nas ideias, no corpo, na experiência? Isso começou quando eu era estudante de biologia. Eu adorava a natureza, mas eu achava as aulas meio estranhas. E eu buscava refúgio num pequeno fragmento de Mata Atlântica que pertencia ao Instituto de Biociências onde eu estudava. Eu ficava lá contemplando, sentindo aquele estado permanente de provisoriedade, aquela coisa o tempo todo se transformando, cheio de energia, cheio de vitalidade. Eu me sentia muito bem, eu me sentia viva naquela experiência. E eu percebia que aquilo que eu estava aprendendo na faculdade não ia me ajudar a entender aquele fenômeno, aquela força, aquela complexidade que eu vivia ali. Simplesmente porque nas ciências biológicas não se olha para isso, não é assim que se vê. Nas ciências biológicas a gente estuda os seres vivos tirando-lhes a vida e buscando enquadrá-los nos esquemas de classificação previamente estabelecidos. É esse tipo de pensamento que separa o todo em partes e que separa o observador do observado, recebe um dos nomes, é de mecanicismo. Ele considera que nós não fazemos parte da natureza. É claro que esse tipo de pensamento nos trouxe muitas vantagens. Todo o desenvolvimento das tecnologias de que hoje desfrutamos foi possível ser desenvolvido por meio desse tipo de pensamento. Mas a relação com a vida, a percepção do vivo, foi ficando menos valorizada, foi ficando para trás. E hoje em dia raramente fazem parte dos processos educacionais ou da percepção viva no cotidiano das pessoas. Tem muitos jeitos da gente se sentir vivo. Eu acho que você pode estar cansado, pode estar com sono, pode estar com frio, cada um de um jeito. Eu queria pegar um exemplo de algo que todos nós estamos fazendo juntos nesse momento, que é respirar. Todos nós estamos respirando. O ar que respiramos é formado por majoritariamente nitrogênio e 21% de oxigênio, além de outros gases presentes em menores quantidades. Esse oxigênio não estava presente na atmosfera da Terra quando ela começou a se formar. Depois de alguns milhões de anos, alguns seres microscópicos começaram a fazer uma reação química diferente, começaram a captar os gases que estavam naquela atmosfera daquela época, fazer essa reação química, que a gente hoje chama de fotossíntese, e liberar o oxigênio. Aí levou 1 bilhão de anos para a atmosfera começar a ficar preenchida desse oxigênio. A uma dada altura teve uma explosão de vida, e aí todas as milhares de diferentes espécies que emergiram ajudavam a controlar a taxa de oxigênio da atmosfera. Então, aqueles produzindo, aqueles respirando e consumindo o oxigênio. De forma que a gente, há muito tempo, tem uma taxa estável. E foi assim que as espécies foram se diversificando e evoluindo. Mas, hoje em dia, nós todos nós, humanos e todos os outros seres vivos, precisamos exatamente dessa taxa de 21% de oxigênio na atmosfera, que é proporcionada pela ação do metabolismo de todos os seres vivos. Então, nós somos dependentes deles. Então, numa simples respiração, a gente está conectado com eles neste momento, todos os que estão presentes na Terra nesse momento e todos os que fizeram parte da nossa história. Se tivesse um pouco mais de oxigênio, a gente queimaria. E se tivesse menos, a gente se asfixiaria. Então, é uma relação muito evidente, né, de relação viva, né? Existem, claro, muitos outros exemplos, mas isso é um exemplo bem dramático, né, de quanto que nós intersomos com todos os seres no tempo e no espaço. Quando eu era estudante e eu me refugiava na mata,
Era como que quase que para me curar desse mecanicismo radical que desconsidera os sentimentos, os sentidos, as emoções, as intuições. Mas o meu corpo sabia daquelas relações. Eu é que ainda não tinha desenvolvido a consciência. E assim a minha intuição não me abandonou. Quando a minha filha nasceu, eu levei um susto. Eu percebi no meu colo todo o fluxo da vida vindo na minha direção, desde há muitas eras. E aí eu percebi o meu leite dando continuidade àquele fluxo sem fim. Foi uma experiência muito transformadora para mim. Desde então, eu comecei a buscar outras formas de entender a natureza. Formas mais integradoras, que hoje nós englobamos sob o nome de ciências holísticas. Eu não sabia, naquela época, e fui aprendendo com o tempo, que era uma ideia de natureza que me incomodava. E que a ideia de natureza que um povo tem define a sua ação sobre ela. E que essa ideia vem mudando desde o início da jornada humana no planeta. Então, ela não é uma verdade estabelecida. É essa ideia de natureza que prevalece hoje, que permite a gente considerar a natureza como uma máquina, como um recurso, que a gente coloca ela a nosso serviço. Submete, desequilibra, destrói. É essa ideia de natureza que faz com que a gente construa uma sociedade injusta, desequilibrada, com pessoas com relações utilitárias entre si e com o mundo. Essa ideia de natureza nos autoriza a eliminar ecossistemas inteiros e extinguir espécies, como a desse o rinoceronte branco que morreu há algumas semanas atrás, e ele era o último representante vivo dessa espécie. A espécie acabou. Será que isso não tem nenhuma importância para nós? Será que isso não nos toca? Será que isso não nos afeta? Como que a gente sente isso? Como é que a gente lida com o desaparecimento de uma espécie que levou milhões de anos para se expressar? Então, apesar da gente viver dessa forma, a realidade viva continua agindo sobre nós. Eu tenho uma convicção de que a gente consegue fazer uma mudança nesse nosso jeito de pensar. Mas aí, para isso, precisa de um esforço, precisa de uma intenção. A gente precisa voltar a esse contato direto e sensível com a natureza. Perceber, sentir o fluxo da vida fluindo em nós. Porque nós somos natureza. E quando em contato com os outros seres, prestar atenção, prestar profundamente atenção. Entrar no tempo em que a vida funciona. Um tempo que nós somos natureza. Vamos dar um exemplo? Imagine que você está observando um botão de flor. Então você se dedica, afasta os pensamentos e fica concentrado ali, observando aquele botão de flor. Esse botão de flor está se movendo, mas numa velocidade imperceptível para os nossos sentidos. Mas se você olhar profundamente, você vê que ele está se movendo, você sabe que ele está se movendo. E aí você vai perceber que você também está se movendo, porque aquela força que impulsiona o botão a se abrir é a mesma força que está pulsando em você e que está te levando para alguma direção. Então, esse exercício de mudança de percepção, ele pode nos ajudar a nos libertar desse condicionamento de um jeito de ver o mundo como se ele fosse mecânico e duro, enquanto a gente sente e vivencia a fluidez, a interação, a profunda comunicação entre todos os seres com os quais compartilhamos esse lugar tão fascinante como o planeta em que vivemos.
E ao integrarmos essa relação, ao nos reconciliarmos com ela, com a natureza, vamos fazer como fizeram os nossos ancestrais e como fazem ainda os nossos povos originários, resgatando uma relação de pertencimento, de amor, de reciprocidade, uma relação de saúde, equilíbrio e bem-estar. As nossas crianças precisam ser livres para brincar com a natureza. Os pais e educadores precisam saber ouvi-las e respeitar a natureza delas, porque cada bebê que nasce, cada um deles é a natureza se expressando dessa vez na forma humana. Se você deseja que o seu filho seja um adulto bem-sucedido, deve permitir que ele tenha uma infância bem-sucedida. E isso significa que ele possa brincar livre e solto com a natureza. Eu acredito também que para a gente enraizar essa mudança de jeito de olhar o mundo, aqui as vivências com a natureza precisariam fazer parte de todo tipo de formação profissional. E todo mundo que empreender esse processo de transição, formar grupos, estarmos juntos, termos força para mudar os nossos modos de vida. Porque as coisas, no fim, as grandes mudanças, elas são muito simples e estão ali ao nosso alcance. Ao fazermos assim, vamos nos conectar, vamos poder responder a pergunta inicial. Você se lembra qual era? O que faz você se sentir vivo? Ao entrar em contato direto e profundo com a natureza, você vai poder ir além da percepção dos elementos que circulam em nós para uma percepção mais sutil e ampla que nos deixa cheios de vitalidade e livres para brincar com a terra. Obrigada.